Olha isso. Isso daí, ó. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite. Já estamos aqui agradecendo a você por nos acompanhar, por nos divulgar, apoiar e fazer a sua participação. Na tela, já conosco, nosso amigo Ronaldo Gomes, para sua saudação inicial. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, Marcos, e a todos que estão nos assistindo. Que Jesus nos abençoe. Gratidão mais uma vez. Isso aí. Nós iniciamos na semana passada todo um diálogo e comentários, tendo por base o texto A Necessidade do Momento. Esse texto é de autoria de Vinícius, ou Pedro de Camargo, e ele está publicado no livro O Mestre na Educação, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. E hoje é a segunda parte desse nosso diálogo, ainda acompanhando o texto de Vinícius, onde ele ressalta que a necessidade do momento é a educação, mas a educação moral das novas gerações. Então, Ronaldo, vamos reiniciar, né, o nosso bate-papo com base aí em Vinícius. Perfeito, Marcos. Eu gostaria de lembrarmos que, às vezes, a gente repete muitas coisas, mas, na verdade, essa repetição é o dizer de Jesus. Porque quando se trata de educação, ela não fecha questões nestes ou naqueles assuntos. Muito ao contrário, todos eles estão interligados. Até porque o tempo da evolução das coisas e os conhecimentos vão sendo acrescidos justamente de acordo com as épocas. Mas uma coisa que tem que ser clara: amor é amor, educação é educação. Com esses processos evolutivos, e aí eu vou colocar aqui nessa parte, nesse parágrafo, em que ele cita muito bem, porque parece que nós somos, primeiro, como eu estava dizendo, repetitivos, parece que a gente tem pressa nas coisas, ou somos moralistas. Então, para desmistificar isso, não é nada disso. É seguindo o que a doutrina, o que Jesus, o que vários espíritos já que vieram e que já estão entre nós, e outros que não são espíritas também, como o Marco já falou em vários aí, que falam da importância da educação moral, dos valores, desse resgate que precisamos ter, dos limites, essa parceria escola, família, em torno de todo um processo educativo para uma melhor sociedade, em que os próprios espíritos também nos trazem. Enfim, é corroborar com tudo isso. Então, Marcos, eu estou dando só essa visão e gostaria que você também falasse, e depois eu vou ler aqui justamente esse ponto. Porque ninguém aqui é dono da verdade, não existe isso. O que nós desejamos é dar realmente esse enfoque espiritismo e educação, como também da evangelização, a importância da casa espírita, a importância de cada religião, como nós também comentamos aqui, para que nós possamos nos debruçar, porque ainda há tempo de plantarmos e colher. Porque se hoje nós reclamamos e colhemos algo que não está muito adequado, em pleno século XXI, com tantas demandas ainda negativas, de violência, de
a falta do perdão, não perdão, enfim, N situações que nós estamos vivenciando, a corrupção, ela procede na educação, sim, ela é da base. Ainda que em casa se faça todo o processo, a escola, as instituições federais, estaduais de ensino, elas também têm a sua parcela neste processo. O Marcos tem, e eu gostaria que um dia ele trouxesse, um texto muito importante que é Se as Letras Bastassem. É um texto muito oportuno, que mostra, ele não está falando nada demais, as letras são importantes, o estudo, nós já comentamos aqui, mas não basta isso. E Jesus, há 2000 anos, veio mostrar isso. Então, Marcos, eu inicio com esta fala e gostaria que você desse continuidade. É uma reflexão muito útil, Ronaldo, que você acaba de fazer, porque, de fato, a educação é a base da formação do ser humano. E o que nós temos assistido na atualidade, e que vem se repetindo historicamente, é que a educação não é priorizada. E é por isso que aqui no programa nós temos, sim, que repisar, repetir, mostrar de novo, falar. Nós estamos vendo, não apenas aqui no Brasil, mas nas nações, no mundo de uma forma geral, que os problemas sociais, as grandes questões sociais que envolvem o ser humano, elas estão tentando resolvê-las através de novos planos econômicos, através de discussões que envolvem a segurança pública e assim por diante. E a educação, normalmente, ela não faz parte desses debates. Isso é interessante nós visualizarmos isso. Então, nós vamos tentar resolver os nossos problemas sociais através da economia, através da justiça, do judiciário, né, de todo o sistema penal, da legislação. Vamos tentar resolver com novos planos urbanísticos e vai por aí afora. Programas de distribuição de renda, né, programas sociais de distribuição de renda, mas esses programas não tocam na questão da educação. Aí, quando se fala na educação, todo mundo olha para a escola. Mas, ao olharem para a escola, enxergam a escola apenas e tão somente como uma entidade que instrui, uma entidade que ensina tecnicamente, que trabalha a aquisição dos conhecimentos. Mas isso não é educação, porque aí ficou de lado a educação moral, a formação do caráter, a correção de más tendências, trabalhar, por exemplo, com as crianças para que elas descubram a importância e também a vivência da empatia, ou seja, de saber se colocar no lugar do outro. Aliás, você só vai conseguir respeitar o direito do outro quando você souber se colocar no lugar dele. Mas se esse exercício não é feito, é claro que ele não vai aprender e tenderá a entrar na sociedade de uma forma egoísta e individualista. Então, a escola é vista como representante da educação, mas dessa educação apenas intelectual, dessa educação de formação técnica, e nada mais do que isso. Aí nós temos um outro instituto humano muito importante, mas que pouco se fala dele quando se trata da educação, que é a família. Mas a família é a base desse processo educacional do ser humano. Mas, normalmente, ela fica fora da discussão. Então, nós focamos na escola, mas não focamos o lado da formação moral, da formação do caráter. E aí nós olhamos a história da humanidade e vemos que os problemas se repetem. Meus pais contavam que quando eles resolveram casar, a primeira coisa, né, que os meus avós falaram para eles é que eles pensassem 10 vezes, porque a vida estava cara, né? Não era fácil, né? E o emprego, isso e aquilo. Tá? Mas eles casaram. E é interessante que quando meus avós também casaram, eu conheço a história,
também havia uma série de advertências na época, por causa dos problemas sociais que se viviam, estou falando aqui da década de 1920, e aí você vê que a coisa vai se repetindo, né? E nós estamos sempre em crise social, sempre em crise econômica, sempre em crise de violência. Bem, como que nós vamos resolver isso? Com a educação. Mas é a educação moral. Tem que começar lá em casa. Porque nós somos espíritos reencarnados. Então, já estamos trazendo tendências das existências passadas, de tudo que nós aprendemos e vivemos nas outras existências. Então, quando o espírito reencarna, e aí vem a família, essas tendências têm que ser detectadas para serem corrigidas, se for o caso. A criança precisa aprender o não, precisa aprender os limites, respeitar os direitos. Tudo isso faz parte da educação moral, que deveria ter continuidade na escola. E a família acompanhando de perto, participando. Aliás, é por isso que hoje já está se trabalhando o conceito de comunidade de aprendizagem. Ou seja, englobando família, escola, a própria sociedade em que todos esses agentes educacionais estão inseridos. Mas não adianta falar em comunidade de aprendizagem se continuarmos a ter um olhar meramente técnico de aquisição de conhecimentos. Precisamos focar no lado da educação moral. Então, ao nos debruçarmos aqui no texto do Vinícius, que é um texto da década de 1930, 1940, depois publicado no livro Mestre na Educação, ora, o texto, lá daquela época, então, passados praticamente aí 80 anos, né, dizendo que o texto da década de 40, nós temos aí a repetição dos assuntos. O tema está repetido nos dias de hoje. Mas não somos apenas nós espíritas que falamos da educação moral. Você abordou bem, Ronaldo. Nós temos educadores, não espíritas, aliás, não religiosos, tanto brasileiros quanto internacionais, que trabalham também esse lado da educação moral. Nós temos, por exemplo, um psicólogo norte-americano, o Robert Collis. O Robert Collis lançou, no início dos anos 2000, ele lançou o que ele chama da inteligência moral. Inclusive, é um livro dele muito importante, que é o Inteligência Moral nas Crianças, e livro já traduzido para o português. Ele é um psicólogo americano, que a especialidade dele, ele sempre trabalhou em escolas, e lá nos Estados Unidos. E ele captou, ele detectou essa necessidade de se trabalhar a formação moral, de se discutir a questão do comportamento moral e tudo que é ligado a isso. Ele não é religioso, ou seja, ele não tem nenhuma religião, muito menos espírita, mas está lá, dos Estados Unidos, falando, publicando, fazendo palestras, para chamar a atenção que tanto os pais quanto os professores precisam, sim, se envolver nessa questão da educação moral, porque enquanto não fizermos esse trabalho, nós vamos continuar a ver os problemas sociais gritando e batendo na nossa porta. Então, aqueles que estão acompanhando aqui o nosso programa, ou que vão nos assistir depois através da internet, realmente, não é uma questão que nós estamos sendo repetitivos, é porque nós precisamos despertar as consciências para a necessidade do momento, que é a da educação moral. Isso me faz lembrar a música cantada por Elis Regina, Como Nossos Pais. Tem um refrão que ela diz assim, né? Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Olha que interessante. O que você me diz, Marco? Tem a ver ou não tem a ver? Só tem a ver. Essa letra do Belchior é espetacular, e que a Elis Regina eternizou com a sua voz. Pois é, aqui estamos nós fazendo a mesma coisa que os nossos pais fizeram e que nós
quando jovens, criticávamos. Mas aí nós fomos entrando, assim, numa zona de acomodação, já a idade foi avançando, e daqui a pouco nós estamos falando e agindo como os nossos pais falavam e agiam, e nós, lá na adolescência, na juventude, criticávamos e dizíamos que íamos fazer tudo diferente. Mas nem sempre isso acontece. Esse é um problema educacional também, porque a educação precisa saber trabalhar o potencial que o espírito possui, para que o espírito possa desenvolver esse potencial, seja um construtor de si mesmo e construtor também da nova sociedade que todos nós aspiramos, que é uma sociedade mais igualitária, mais justa e que consiga realmente ter paz. Então, não podemos nos acomodar. Nós temos que trabalhar e mantendo a nossa mente aberta para as novas conquistas, para as novas falas, enfim, novas pesquisas. E nos inserindo a doutrina espírita, lembrando que o espiritismo não é para ficar restrito no centro espírita. Tem muita gente se enganando com isso. O espiritismo não é mais uma religião que só pode ser praticada lá dentro do centro espírita. Não. O espiritismo é uma doutrina dinâmica que requer a nossa autoeducação e a aplicação dos seus princípios na vida, na nossa vida de relação, na nossa vida com os outros, porque o espiritismo tem por finalidade a transformação moral da humanidade. Então, nada de nos acomodarmos, nada de encostarmos aqui na zona de conforto. Não, já passei, não, já estou aqui com mais de 60, tá? Já trabalhei muito, batalhei muito, agora chega. Não chega nunca. Nós temos que continuar o nosso trabalho. Aliás, é por isso que eu e o Ronaldo estamos aqui na tela fazendo há 3 anos o Espiritismo e Educação. Perfeito. E nessa música, nessa letra, ela é feliz, né? O Belchior diz, né? Mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Você acabou de dizer isso. E às vezes fica atrelado ao passado. Ah, mas na minha época, educação, não sei o quê. Tá, mas e daí? Não tem esse discurso, mas na minha época era assim. Tá, mas e aí? É isso aí, Ronaldo. Claro, recordar faz parte. Ninguém vai aqui agora perder as suas memórias da infância, da juventude. Não é isso, não, que nós estamos falando. Mas recordar pelo recordar, com aquele saudosismo, bom era lá na minha época, que nós não tínhamos na escola esses intervalos todos, o professor não faltava, a gente tinha uma carga de 10, 15 disciplinas para estudar, era prova bimestral, era isso. Ok, era um sistema que funcionava na nossa época, mas nós temos que nos perguntar, mas era o sistema ideal? Era, de fato, o melhor sistema? Porque hoje em dia essas crianças não obedecem os pais. Na minha época, bastava meu pai me dar aquele olhar de fuzilamento e eu já sabia que tinha que me recolher e calar a boca, que senão, ai de mim. E se a minha mãe me chamasse pelo nome completo, já sei que a coisa... Mas tudo bem. Eles achavam que educar era fazer essas coisas, você viveu isso, mas será que é o ideal? E que é isso que precisa ser repetido nos tempos atuais? Porque os tempos agora são outros, completamente diferentes, a nível cultural, tecnológico, social. E a lei divina é lei de evolução, lei de progresso, não é só para ficarmos olhando lá no passado. Aliás, tem um exemplo, tem um educador, e ele não é espírita, nada disso, mas ele estava contando uma experiência escolar que ele teve, porque na época que ele iniciou no magistério,
ele estava empolgado com as ideias dos escola-novistas, né? A famosa escola nova ou escola ativa, que surgiu no final do século XIX, pegou a primeira metade do século XX. E, então, ele ficou empolgado com Maria Montessori, ficou com Celestin Freinet, o Ferrier, aquele pessoal todo. Então, ele disse que empolgado com aquele, puxa, é assim, isso aqui é escola. Ele sempre, na escola dele, ele simplesmente quis repetir, ou seja, copiar, né, o que Freinet, por exemplo, fez lá na França, pegar tudo que Freinet fez e fazer agora. Deu tudo errado. Ele mesmo confessa, deu tudo errado, nada deu certo. Aí, depois que ele se tocou, eu tenho que pegar as ideias, o pensamento do Freinet, mas não exatamente o que ele fez, porque a escola dele foi uma escola da primeira metade do século XX. Agora nós estamos na primeira metade do século XXI, 100 anos depois. A dinâmica agora é outra. As metodologias, as tecnologias, tem um monte de coisa que Freinet não tinha naquela época. Freinet trabalhava o jornal, feito à mão, depois ia para a tipografia na própria escola. Isso nem existe mais. Então, ele falou assim, realmente eu cometi um grande erro. As mentalidades são outras, as crianças agora são muito diferentes daquelas lá da metade do século XX, e eu não levei nada disso em consideração. Peguei o que foi feito lá no passado e tentei simplesmente aplicar no hoje. Não, nós temos que ser criativos, saber adaptar, né, dentro da realidade atual, visando o futuro. Então, é isso. Você lembrar do seu passado para contar para os outros é uma coisa, mas viver de saudosismo, aí já é outra, bem diferente. E acompanhar, Marcos, a evolução dos tempos, como você está dizendo. E dentro deste contexto, é o que ele diz aqui, ó, é verdade que esta obra não aparece, não se revela de pronto, de modo a satisfazer-se ao nosso assodamento em colher, desde logo, o fruto da nossa sementeira. Não nos preocupemos com isso. O que é nosso, às nossas mãos virá. Não importa quando, nem onde. Cumpramos o dever que o momento impõe. Deus dará a cada um que de direito lhe caiba. Antes de mais nada, boa noite aí a Cris Souza e Rosane, muita paz e a todos que estão aí. Então, Marcos, está aí. Não é apressado, é emergencial. Isso aí a gente sabe. Mas o que ele diz aqui é de suma importância para que nós possamos compreender se cada um de nós fizermos o seu dever fizermos todo o dever de casa, ainda que peque pelos excessos, mas começarmos conosco mesmo, nas famílias, não importa a idade, não importa o tempo, como ele está dizendo aqui, a obra não aparece, parece que não aparece, mas com certeza a colheita vai ser muito importante. Está aí Cris Souza, as novas gerações têm muito a nos ensinar, muitos jovens hoje em dia são espíritos mais avançados, muito e todas as épocas tiveram isso, como nós, no nosso passado e por aí. A evolução é esse o caminho que nós precisamos ficar atentos. Então, Marcos, ele aqui nesse ponto, ele já começa. É verdade que esta obra não aparece, como muitas coisas. Jesus, há 2000 anos, é um exemplo. Está aí até hoje, nos dando o enfoque do amor. Amai-vos uns aos outros, que é um processo de educação. Há mais de 2000 anos. É verdade que esta obra não aparece, não se revela de pronto, de modo a satisfazer o nosso assodamento e colher desde logo o fruto da sementeira. Será que Jesus não é esse exemplo de tudo que ele está comentando aqui e falando nesse parágrafo aqui, Marcos? O Vinícius está aí nos alertando que o processo da educação moral ele é lento. E, de fato, não aparece de pronto. Só porque você iniciou o processo,
que você já vai ter a colheita logo lá na frente. Não é assim. Todos nós, como espíritos que somos, estamos num determinado grau de evolução. Somos diferentes uns dos outros. Há os que respondem mais rapidamente a esse processo e há outros que respondem mais lentamente ao mesmo processo da educação moral. Então, é preciso ter paciência, trabalho de longo prazo. Você tem que olhar realmente lá para frente para começar a colher os frutos desse trabalho da educação moral. E por justamente os resultados não aparecerem de imediato, é que, infelizmente, muitas pessoas deixam a educação em segundo plano, porque as pessoas querem aparecer, querem ver o seu trabalho visto pelos outros. E como se diz, educação não dá voto, porque educação não aparece, mas com o tempo aparece. Se nós, por exemplo, estivéssemos trabalhando a educação moral desde o pós-Segunda Guerra Mundial, que tanto mexeu conosco, que tanto sacudiu a humanidade, ora, e a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, vamos fazer uma conta redonda, então, 1945, nós estamos em 2024, ou seja, já vamos logo entrar em 2025, portanto, 80 anos. Olha só, nesses 80 anos, se estivéssemos com as novas gerações tendo trabalhado a educação moral, quantos espíritos, hoje já na juventude ou adultos, não estariam, de fato, mostrando bom caráter, sendo honestos, pensando no bem coletivo, porque esses são os frutos, são as consequências do trabalho da educação moral. De fato, você não vai colher os resultados desse trabalho em 5 ou 10 anos. Mas depois disso você vai começar a colher. Deixa passar 15, 20, 30 anos, 40 anos, 50, e você vai colher. Mas aí eu posso nem estar mais aqui. Não é verdade isso. Não é verdade. Eu estou com 68 anos, tá? Então eu poderia já estar vendo o fruto desse trabalho todo, certo? Desde lá, minha época, quando eu estava na infância, e passando depois para a adolescência. E depois de minha outra geração, e depois a outra geração, nós teríamos aí 3, 4, 5 gerações tranquilamente, sem nenhum problema. Só de mim mesmo, por exemplo, tem a geração dos meus filhos, que agora tem a geração dos meus netos. Então, olha aí, 3 gerações, eu, filhos, netos, só aí já são 3 gerações. Então, nós já poderíamos perfeitamente estar vivendo as consequências, os frutos de um trabalho de educação moral. Mas, como ela não aparece, não dá voto, nós adiamos. E adiamos, e adiamos. E agora já estamos no 3º milênio da nossa cristandade, 2024. E estamos aqui arrancando os cabelos, agora poucos, né, Ronaldo? Porque os cabelos estão indo embora mesmo, né? Por causa da idade. Mas estamos aqui arrancando os cabelos por causa da violência na sociedade, altos índices de corrupção, criminalidade, miséria que ainda assola parte da nossa sociedade, guerras, destruição do meio ambiente. Chega, né? Porque senão o quadro vai ficar apocalíptico, como se diz, né? Olha quantos males, mas poderíamos ter muito menos males se há 80 anos, contando da Segunda Guerra Mundial, do final dela, nós estivéssemos debruçados nesse trabalho da educação moral, da formação do caráter, da correção das más tendências, fazendo com que essas gerações levassem a inteligência para promover o bem. Então, leva um certo tempo, mas não tem frutos que possam se comparar às consequências da educação moral. Se os 100 anos após
a ressurreição do Cristo, por tudo que ele passou, já começássemos a fazer, a praticar o que ele nos pediu, amai-vos uns aos outros, Marcos, Uhum. 50%, 60% da humanidade estaria outra. Sem nenhuma dúvida, Ronaldo, né? E se nós seguíssemos os ensinos de Jesus, e logo na sequência, os ensinos de Paulo de Tarso, que é o grande intérprete do Evangelho, nossa, o mundo terreno não seria mais de mundo de expiações e provas há muito tempo. Aliás, acredito eu que nesses 2000 anos que já se passaram, nós já teríamos superado, inclusive, o mundo de regeneração. A Terra já poderia ser mundo feliz, mas nós não fizemos os esforços necessários para aprender e colocar em prática os ensinos de Jesus. Perfeito. E aí ele continua aqui, ó, nesse texto muito importante, ele diz assim, ó, se procurarmos saber qual a grande carência do mundo, neste momento angustioso que ora passa, chegaremos à conclusão, perdão, saiu aqui, 27, chegaremos à conclusão de que a sua suprema necessidade é compreensão. Se os homens tivessem compreensão, entender-se-iam facilmente, desaparecendo as causas da separação que os divide e infelicita. Aí o texto. E olha, 80 anos, se pelo menos não tocou nem na parte do amor, não, mas desse sentimento de compreender uns aos outros, que é justamente aí a empatia, de se colocar no lugar do outro, dessa compreensão, de mudar hábitos que já estão arcaicos, a não violência, a força pela força, que ainda estamos vivenciando em jogo de palavras, às vezes por nada, e nos perdemos em nós mesmos. Nós nos tornamos brutos, quiçá levar em conta, voltarmos à história aí do homem da caverna, até parece que nós estamos vivenciando isso. Marcos, ainda há muito o que fazer, mas já foi dado o primeiro passo, penso eu, com a vinda de Jesus. Eu sempre estou colocando ele, porque ele é o exemplo para nós, porque tudo partiu a exemplo dele. As ações, as atitudes, o diálogo, principalmente, quando não faltava o silêncio. Mas ele pautava sempre por esse aspecto, o não humilhar ninguém. Quando conversa com Nicodemos, ele dá esse exemplo para nós, porque é a compreensão. Quando Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, ele vai, pega a orelha e coloca. São vários ensinamentos de Jesus. Atira a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Começando por esse aspecto de compreender a ação do outro e não agir conforme o outro agiu. Pois se eu sou contra algo que foi feito, como posso eu agir tão quanto pior que o outro? É um processo de educação. E nós não vemos neste contexto que Jesus nos dá como exemplo a vida. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá em toda a obra da codificação dos espíritos que vêm lá dar a mensagem, até os espíritos endurecidos, o homem de bem ou o verdadeiro espírito, enfim. E está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ou seja, olhar no espelho, ver. E aí me lembra, mais uma vez, Joana de Ângeles. Quando Joana de Ângeles diz para Divaldo, quando vieres para cá, para o mundo, verás que o problema nunca foi o outro, e sim você ou nós conosco mesmo. É eu comigo mesmo, o problema não era o outro. Essa mensagem dela resume muita coisa que Jesus nos ensinou, e o texto está aqui. Se os homens tivessem compreensão, entender-se-iam facilmente, desaparecendo as causas da separação que os divide e infelicita. Porque todos nós estamos
no mesmo contexto, no mesmo processo de evolução. O barco, se tiver à deriva, a culpabilidade é de todos nós, somos todos nós importantes, para que esse barco não afunde e permaneça seguindo o caminho que tem que seguir nas águas seguras do Evangelho de Jesus. Jesus, quando esteve aqui na Terra conosco, ele encontrou uma sociedade totalmente dividida, onde os seres humanos não se compreendiam de jeito nenhum. Os judeus odiavam os romanos, se consideravam o povo escolhido de Deus e classificavam todos os outros povos, não apenas os romanos, como outras gentes. E isso era pejorativo, na verdade, porque eles se consideravam superiores. Os romanos, por sua vez, consideravam que eles eram os detentores da grande cultura, dos direitos e, pela força, os grandes conquistadores e que todos os povos deveriam se submeter a eles e não podiam ter direitos iguais, de jeito nenhum. E assim, então, o mundo estava conturbado por guerras, por escravizantes, escravizados, conquistadores e conquistados, estava tudo. E Jesus, então, veio para mostrar para nós a lei de amor. Ora, para ter a lei de amor, o amai-vos uns aos outros, é claro que nós temos que fazer o exercício da compreensão. Compreender. É como aquele diálogo que está no Novo Testamento, que Pedro, em nome dos demais, faz com Jesus, depois que ele mandou a mulher pega em adultério embora, dizendo para ela não pecar mais. Pedro conversa com Jesus e diz assim: mas, Senhor, olha só, nós temos um problema aqui que nós não estamos conseguindo compreender. Porque a mulher foi pega em adultério. Se ela foi pega em adultério, ela pecou. Ela cometeu um erro. O Senhor mesmo falou para ela: vai e não peques mais. Quer dizer, então o Senhor reconheceu que ela pecou. Ora, uma pessoa que peca, uma pessoa que comete um erro, ela não tem que ser sancionada? Não tem que responder à justiça? Ou seja, ela deveria receber alguma sanção, algum tipo de castigo, alguma coisa. E nada disso aconteceu. O Senhor a dispensou. Então, Jesus olha para Pedro e olha para os demais discípulos e ele faz uma indagação. Pedro, você conhece a história dela? Você conhece as circunstâncias que a levaram a cometer o adultério? Onde está o homem adúltero? A mulher não faz nada sozinha. E eu não vim ao mundo para julgar, mas para compreender. Sim, ela errou. É verdade que ela errou. Mas já estava arrependida, o arrependimento já estava brotando nela. Deus não quer o castigo, Deus não quer o mal, não quer a perdição dos seus filhos, mas quer que os seus filhos consigam se renovar. E segundo as informações que os espíritos nos trouxeram, através da mediunidade, essa mulher adúltera, que não tem nome, né, lá no Novo Testamento, ela vai se tornar seguidora de Jesus na sequência, e depois da crucificação, ela estará ali junto dos primeiros cristãos. Então, ela se renovou. Então, não julgueis para não ser de julgados, que é uma grande lição do nosso mestre Jesus. Por isso, aliás, ele era mestre, um grande educador e que movimentou a humanidade, mesmo com todas as perseguições, porque tentaram acabar com ele, com os discípulos, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, mas a mensagem do amor era muito mais forte e acabou dividindo a própria história do mundo ocidental e depois invadiu também o mundo oriental e asiático. Então, esse é um grande roteiro, o Evangelho. Por isso que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que estuda apenas os ensinos morais de Jesus.
Então, o roteiro já está nas nossas mãos há muito tempo. E ele foi revisto, revivido pelo Espiritismo com essa obra maravilhosa de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar reunidos os textos do codificador com os textos dos Espíritos. Mas está faltando uma coisa: estudarmos e começarmos a colocar em prática. Então, esse é o trabalho educacional, que você colocou bem, Ronaldo, que a Joana de Anjos falou lá para o Divaldo. O problema não é o outro. Nós ficamos aqui sempre em cima do outro, porque o outro, porque o outro, porque o outro, mas o problema nunca foi o outro. O problema sou eu mesmo. Eu tenho que olhar para mim. Por isso que eu falo que nós precisamos mudar de profissão, do ponto de vista moral, nós precisamos mudar de profissão. Ou seja, deixar de sermos fiscais da vida alheia para sermos fiscais da nossa vida, para que possamos detectar aquilo que temos que corrigir em nós mesmos, fazendo um processo da autoeducação, que é um processo de educação moral. E esse foi o pedido que Jesus, na verdade, fez a todos nós, e exemplificando, não apenas com seus ensinos, mas também com as suas próprias atitudes, com a sua própria vivência junto com os outros. Então, Ronaldo, é o seguinte: roteiro não falta. Nós já temos ele no Evangelho, depois com o Espiritismo, grandes educadores que também aí estão, com grandes lições para todos nós. Só que nós temos que olhar com generosidade e compreensão a educação, o que nós não temos feito. E é isso, é o exemplo. Façamos nós a nossa parte. Enquanto o outro fica vendo você, observando você, e se está esperando que você se transforme para ele se transformar, está lendo enganado. Porque a transformação ela é pessoal. Quem conhece isso é Deus. Enquanto o outro está olhando, de repente você está no seu maior esforço, ainda que não pareça para o outro ou para os outros, que você esteja num processo de transformação e que está, ele continua te observando. Isso tem lá na passagem de Jesus também. Eu não lembro, não sei se é em João, Mateus, enfim, em que Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, segue-me. Aí Pedro olha assim, mais adiante vê João. Aí Pedro fala para Jesus: mas, mestre, e este? Aí Jesus: que tens tu com ele? Segue-me tu. Nós temos essa mania. Marcos, você está aqui me chamando a atenção, está brigando comigo, está aqui me alertando, e por que eu não alerto o outro? Ronaldo, eu tenho que dar alerta para você. O que está preocupado com o outro? E nós somos assim. Então, agora que ele coloca essa parte aqui, de início, realmente, a terceira revelação está destinada à missão de projetar na razão humana as claridades divinas. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos conversando aqui. É justamente isso. A época em que estamos requer abnegação, renúncia e trabalho. Marcos é muito forte. Abnegação. Renunciar e trabalho. Estou aposentado, Marcos. Não é mal, não, mas... Abnegação até pode, mas renunciar também é cumprir. Renunciar ao quê? Ao outro? Será que ele está falando renunciar ao outro? Marcos é muito forte. Então, a época em que estamos requer abnegação, renúncia e trabalho. Eu vou me atentar aqui, depois nós continuamos. É verdade, é forte. Realmente é forte. Mas nós temos que entender aqui a fala do Vinícius, quando ele diz aqui que a terceira revelação, ou seja, o Espiritismo, está destinado à missão de projetar na razão humana as claridades divinas. Então, compete ao Espiritismo esclarecer as consciências através da verdade imortal da vida. Então, eu, espírita, não posso ficar acomodado, mesmo já estando aposentado.
Está aposentado a nível profissional, mas não está aposentado da vida, do trabalho de se educar e de trabalhar para a melhor educação dos outros. Esse tem que ser o nosso trabalho. Não adianta fazer aquele show, mas eu já fiz muito na vida, agora eu quero descansar. Aí Deus olha para você, e você lembrou bem, Ronaldo, que Deus está sempre nos olhando o tempo todo, né? Deus está nos olhando e ouve falarmos assim. Aí ele vira para o lado, para o assistente, né, o seu anjo assessor, dá a ficha aí do Marcos aqui, o Marcos Demário. Pois não, senhor, aí dá a ficha, né? Interessante, ele acabou de se aposentar e acabou de dizer que ele já fez muito na vida e que agora não dá mais. É interessante, porque ele está com 65 anos, né, que ele se aposentou agora, né? Mas eu marquei aqui na ficha dele que ele vai viver até os 95. Ué, ele vai viver 30 anos sem fazer nada? Então, nós temos que lembrar disso. Nós não sabemos quando vamos desencarnar, então que história é essa? De dizer que acabou. Não, olha, trabalhei o tempo para me aposentar, criei meus filhos, consegui a casa própria, um carro, e plantei uma árvore. Faltou escrever um livro, no meu caso não, mas tudo bem. Né? Então, ó, Senhor, chega, né? Neto é só para me visitar. Não vem com essa história não de querer que eu cuide, que vá para a escola, nada disso, porque eu já fiz muito com os meus filhos. Não podemos ter esse tipo de pensamento. Pela a humanidade, realmente, nós precisamos ter abnegação, renúncia, e essas duas coisas andam juntas, porque é você abrir mão de si mesmo, a benefício do próximo e da coletividade. E trabalho. Mas, obviamente, que se você pôde se aposentar perante a legislação que temos, claro, se você não precisar mais trabalhar profissionalmente, trabalhar para ter renda, então trabalhe a benefício do próximo com trabalhos voluntários. Não, tem tanta gente necessitada, trabalhando no seu entorno, a comunidade do que você vive, fazendo campanhas, usando as redes sociais para falar só coisas boas, distribuir o bem, enfim. Né? Porque é que tá o negócio, se você para, enferruja. Então não pode parar e ir renovando a sua mentalidade, que é o que a doutrina espírita nos solicita. Se não fizermos isso, o Espiritismo não cumprirá a sua missão aqui na Terra de fazer a transformação moral da humanidade. Perfeito, Marcos. E ele continua: a terceira revelação está destinada à missão de projetar na razão humana as claridades divinas. A época em que estamos requer abnegação, renúncia e trabalho. Com esses elementos, a doutrina dos espíritos consumará sua obra de regeneração individual e social. Olha que interessante. Individual e social. Quer dizer, partindo do individual para a coletividade. E o espiritismo, para vencer, não precisa de vultuosas somas, não precisa de bafejo dos grandes e poderosos da terra, não precisa de numerosos prosélitos. Basta que possa contar com o coração das mães, com a autoridade de paterna dentro dos lares e com a modesta colaboração do mestre escola. Marcos sintetizou aqui essa grande parceria escola e família, escola e instituições de ensino. É verdade, né? E ele foi muito claro aqui no final. Olha, o que o Espiritismo precisa para realizar a transformação moral da humanidade, iniciando pela transformação moral dos indivíduos? Precisa do coração das mães, a mãe, essa grande educadora que sabe bem representar o amor, precisa da autoridade paterna e da colaboração do mestre escola, ou seja, do professor. Então, mãe, pai e professor ou professora. É só juntar os três com muito amor e esses três poderão, então, realizar essa transformação moral, desde que deitem o seu olhar
para as crianças como essas almas que necessitam da formação do caráter. Porque nós só vamos acabar com a corrupção, só vamos acabar com a violência, só vamos acabar com a injustiça social quando nos moralizarmos e nos espiritualizarmos. Não tem outro caminho. Por isso que toda transformação social, toda transformação humana, ela é dependente da educação. Tem que passar pela educação. Não tem jeito. Mas não essa educação intelectual, não essa educação que só acumula conhecimentos. Não. Nós estamos falando aqui da educação moral, que não dispensa o conhecimento. Claro que não. Mas precisamos unir os esforços. E, nesse caso, Vinícius encerra brilhantemente o seu texto, mostrando, então, que precisa haver união entre a família, que é representada pelos pais, e a escola, que é representada pelos professores. Quando houver a união desses dois institutos e desses educadores em torno da educação moral, aí nós faremos essa revolução, essa transformação da humanidade para melhor. E aí acaba o jogo de empurra. A educação vem de casa. Não, mas a escola tem a sua parte. Não, mas gente, todos nós somos coparticipantes e responsáveis por essa educação, que vem da família, e a escola, os seus agentes, vêm da família. Todos nós viemos de uma família e vivemos dentro de uma família. Então, não temos como nós fugirmos disso. E a grande família, que é a sociedade humana. Marcos, estamos aí no nosso final. Vamos agradecer a Deus e a Jesus e agradecer a todos pelo carinho. E o Vinícius tem o quê? 80 anos, não é isso? Praticamente 80 anos. Sim, praticamente 80 anos. Quer dizer, 40, final da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Por aí, mais ou menos nesse contexto aí. E o texto atual, Marcos. Aliás, todos os textos que vêm são muito oportunos e atualíssimos para nós. Então, Espiritismo e Educação é isso. É uma amplitude muito vasta, não só para o Espiritismo, que vem trazer para nós essa importância, mas também da família, de toda uma instituição, seja ela religiosa ou escolar, ela tem que estar ali interligada num projeto único, que é o ser integral. Aliás, Marcos, é um ótimo tema para nós conversarmos aqui, o que é esse ser integral que a gente fala muito aqui. Muita paz, que Jesus nos abençoe e gratidão mais uma vez a todos. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua participação. E deixamos aqui o convite a você que está nos acompanhando para conhecer esse texto, A Necessidade do Momento, do Vinícius, ou Pedro de Camargo. Esse texto está publicado originalmente no livro O Mestre na Educação, da FEB Editora. E, aliás, não deixe de conhecer essa obra de Vinícius, O Mestre na Educação. Você, com certeza, vai ficar encantado com o seu conteúdo. E, de vez em quando, Vinícius estará conosco aqui no Espiritismo e Educação. Muito obrigado pela sua companhia. Agradecemos por mais esta oportunidade, desejando paz em nossas vidas e que possamos continuar a construir este mundo melhor com a nossa doutrina espírita. Um grande abraço a você. Até semana que vem.